Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero falar sobre a hipotética PlayStation 5 Pro que está no horizonte. Ainda não foi anunciado oficialmente, a PlayStation ainda não se manifestou. Aliás, já circulou um vídeo supostamente com as specs e a mostrar algo que a Sony mandou botar abaixo. Quando há fumo, há fogo, sempre ouvi dizer nesta indústria, e portanto será uma certeza em breve o anúncio da PlayStation Pro, até porque tivemos o mesmo tipo de rumores quando foi a Slim, acabou por acontecer, e pelo círculo normal do estado de vida das consolas da Sony, há sempre uma Slim e uma Pro no horizonte. E portanto a Pro será uma renovação natural, não uma revolução como se calhar muitos desejariam ou quereriam para esta geração, e é isto que vamos falar um bocadinho neste vídeo, sobre as specs que andam a circular de fugas de informação de developers que já têm acesso à consola. Aliás, desde a CES que já se fala que a PlayStation terá então a Pro no horizonte. Já fizemos até um vídeo no canal do Rico, podem ver, com algumas especificações, rumores, obviamente é tudo rumor, e agora ainda mais aquele tipo de rumor muito próximo, porque são baseadas em fontes credíveis, em pessoas que tiveram aparentemente contacto com o hardware, e, enfim. Há aqui uma questão de perceber então o que é a PlayStation 5 em relação a PlayStation 5 Pro em relação ao modelo normal. Antes de mais, dizer obviamente que se olharmos para a 4, existe uma diferença da PlayStation 4 normal e a Pro, obviamente que melhora bastante os jogos, sobretudo na altura, maior estabilidade dos jogos 4K, e acho que é essa diferença que se vai fazer nesta nova consola. Há quem fale em saltos técnicos bastante grandes. Eu estou a ser um bocado cauteloso em relação a isto. Há muita gente otimista que vai ser a versão Pro seria a consola que se desejaria para esta geração, portanto deveria ser esta a standard, digamos assim, para aquilo que são prometidos os specs. Vamos a falar obviamente eu já fiz aqui um vídeo anteriormente de ironia, digamos assim, dos tais 4K a 120 FPS, mas esta geração pedia-se pelo menos 4K a 60 FPS, portanto uma imagem muito estável a 60 FPS e no modo cinematográfico ou de modo fidedigno, como quiserem chamar, em vez de andarmos a escolher então modo performance e modo gráfico. Enfim, é uma grande confusão esta geração, e acho que esta Pro vem mais ou menos resolver isso, ou seja, dar mais poder aos developers, mas eu acho que isto é uma utopia. Vocês sabem, eu já falei aqui, que quanto mais hardware se der aos developers, mais eles vão devorar, vão rapidamente alocar esses recursos para mais gráficos, mais polígonos, enfim, e tudo o resto mantém-se na mesma, e não acredito muito que esta PlayStation 5 Pro venha resolver o problema da tal polémica que é a falta de frame rate nos jogos, que nos obriga a jogar a maior parte dos jogos a 30 FPS. Não é que isso seja inteiramente mal, obviamente temos tido boas experiências a 30 FPS, obrigando obviamente os estúdios a fazer algumas otimizações ou não, mas pronto, aqueles que se dão ao trabalho de fazer otimizações, de correr os jogos a 30 FPS, e agora com esta lefada de hardware parece que os developers poderão ter aqui alguma margem de manobra. Isto porque, segundo consta também, a PlayStation 5 vai exigir que os developers cumpram requisitos que eu acho que deveria ser feito desde o início. Falámos aqui nisto, que era o controle de qualidade dos jogos merecerem um selo de autenticidade de PS5 Pro Enhanced, se quiserem assim chamar, que é assim que se pensa que se chama este selo. Bom, preocupações da Sony é melhorar o Ray Tracing. Cá está, o Ray Tracing consome recursos à máquina, manter os 4K mais estáveis, obviamente aumentar de 30% eu acho que é uma utopia. Eles falam aqui que o GPU, portanto a placa gráfica, poderá ter mais 45% de potência em relação à standard. Eu acho muito, de qualquer forma, portanto vai ter mais memória mais rápida, e isso vai melhorar então a capacidade do Ray Tracing, arquitetura, enfim, mais potente e rápida em cerca de 3 vezes. Obviamente que isto são números às vezes disparados para o ar, sem uns specs propriamente fixos. Portanto, um developer diz, aquilo é mais rápido, não sei quanto tempo. Se calhar pode dizer de cabeça, digo eu. Em relação a os jogos vão ser, a partir de agora, sempre quando o modelo for lançado, os developers têm que lançar um jogo no único cartucho compatível com as duas consolas. Obviamente aqueles que tiverem melhorados para a PlayStation 5 Pro.
E os jogos atuais que já foram lançados podem ser também melhorados através de patches. Obviamente não sabemos se à partida não será paga. Um bocadinho aquela transição que muitos fizeram da PlayStation 4 para a 5. Melhoraram obviamente o jogo e então justificou essa versão PlayStation 5, digamos assim, a versão masterizada ou melhorada, como quiserem chamar. Em termos, eu tenho aqui obviamente uma cábula à frente, porque de cabeça não sei essas coisas, portanto o processador da consola será o mesmo em relação a isso, mas há aqui um novo modo de overclocking que a PlayStation está a afinar, portanto espera-se mais 10% de velocidade do relógio, digamos assim, para 3.85 GHz, será portanto os 3.5 base, mais um bocadinho, um pozinho 10%, digamos assim, de velocidade, que por si só já é... Quanto mais overclocking, quanto mais rápido for o relógio, obviamente melhor é. O sistema de memória também terá um aumento de 28% de velocidade, portanto há aqui uma transferência de 448 GB por segundo, passará a ser 576 GB por segundo na versão Pro, e há também uma maior alocação de memória física, digamos assim, memória RAM para os jogos. Neste momento estão alocados 12,5 GB para os jogos, e a Sony vai libertar mais memória então para 13,7 GB de memória RAM para os jogos. Obviamente são pozinhos, podem fazer toda a diferença. Eu não acredito que de repente vamos ter jogos em modo gráfico de 30 para 100 FPS. Fala-se quanto muito uns 40 FPS, e isso já lá vamos ver mais à frente, que a Digital Foundry já fez aqui uma espécie de antevisão, fazendo uns cálculos matemáticos a partir daquilo que se fala, que são os specs da PlayStation 5 Pro, e já disse que não haja ilusões, não vai haver assim um grande salto tecnológico de um modelo para o outro. Portanto, isso era aquilo que a gente já desconfiava, mas obviamente que qualquer melhoria que haja no hardware será bom. Resta saber depois como é que os estúdios vão utilizar essa melhoria, e como eu disse, a PlayStation vai ser um bocadinho mais rígida e vai exigir, digamos assim, que se cumpram os requisitos para ganhar o tal selo. Eu acho que esse selo vai ser toda a diferença, e isso, o selo é que vende jogos, é que dá aos jogadores e aos utilizadores aquela informação sem tretas à partida, se é um selo de autenticação pela própria PlayStation de que os jogos cumprem os requisitos. Se os jogos não cumprirem os requisitos e tiverem esse selo, obviamente o backlash vai ser brutal, e acho que a Sony vai ter mão rija nesse aspecto, e eu acho bem. Em relação a uma das novidades que se falava, e acho que isto vai fazer toda a diferença, e vai haver um sistema de upscaling proprietário da Sony, como tem a Nvidia, como tem a AMD. Portanto estamos a falar de o sistema DLSS da Nvidia ou FSR da AMD. Da PlayStation a acontecer chama-se PlayStation Spectral Super Resolution, abreviando PSSR. E o que é que isto faz? Obviamente vai-nos permitir então tornar os jogos a 4K, que nativamente são a 1080p, por exemplo, uma imagem melhorada através de inteligência artificial em cloud à partida, e vamos ter maior resolução, uma melhor qualidade nesse upscaling e obviamente mais fluidez nas imagens, que é aquilo que acontece sobretudo no PC. Portanto, upscaling de 1080p para 8K vai ser mais suave, espera-se uma latência de 2 milissegundos, que é obviamente o tempo que demora a fazer este upscaling em tempo real. Se for 2 ms, obviamente bastante rápido. A Sony fala também, ou melhor, os rumores falam que a Sony vai continuar a melhorar a imagem da consola para 8K, e portanto aí já entramos no campo completamente utópico. Se quem nos dera a nós aumentarmos um bocadinho os FPS, mantendo os gráficos um bocadinho melhores, vamos ver como será. E era isto que eu vos queria dizer exatamente em relação aos specs. Como eu disse, a Digital Foundry já veio aqui dizer que esqueçam 100 FPS a 4K, que os 10% do CPU não deve ajudar assim tanto quanto isso, quanto muito, modo 40 FPS, obviamente de 30 para 40 FPS. Já se nota uma melhor, jogos a 40 FPS já não são mal todo. Obviamente que 60 seria bem melhor. Eu preferiria mais fluidez, digamos assim, do que ter gráficos ultra detalhados. E portanto, isto para dizer que então que a PlayStation continua a apostar no seu ecossistema PlayStation 5, melhorando, obviamente lançar uma consola refrescando, digamos assim, o mercado com novas consolas, mesmo que o hardware seja minimalista,
pode dar aqui um boost às vendas da PlayStation, que no último trimestre não correu assim tão bem como se esperaria, que levou então àquela revolução de encerramento de estúdios, despedimento de pessoas, enfim, tudo pelos lucros, obviamente. Mas queria-vos também aproveitar para dizer que há uma nova interface no PC. Mais uma vez a aposta da PlayStation, eu acho que cada vez mais passa para PC. O Stellar Blade vai ser como exclusivo, um third party. Eu desconfio que vai demorar muito pouco tempo que a Sony anuncie o Stellar Blade para PC. Desconfio eu que seja dos próximos jogos que estejam no pipeline para chegar ao PC. No entanto, o próximo jogo será o Ghost of Tsushima, que chega então em maio. O dia certo será dia 18, 17, não tenho agora a certeza, seja como for, em maio. E uma das, é 16 de maio, assim que é. E uma das novidades é então a estreia da nova interface de PC. Finalmente vamos ter uma espécie de dashboard no PC relacionada com a PlayStation 5, em que vai haver informação cruzada. Finalmente vamos ver os nossos troféus no PC. Os jogos até vão partilhar, portanto não vai ser à parte, digamos assim. Vocês, acho, pelo menos pelo que deu a entender pelo blog da PlayStation, se os achievements desbloquearem no PlayStation 5 no mesmo jogo no PC, será a mesma, portanto não haverá listas paralelas. Espero que não, como a Xbox foi uma grande confusão, termos o mesmo jogo PC e Xbox com listas diferentes de achievements, de achievements. Eu espero que neste caso, eles dizem que é partilhado, espero que seja o mesmo. Vai haver crossplay, o modo multiplayer do Ghost of Tsushima vai poder ser jogado entre PC e jogadores de PlayStation 5 através desta interface. Obriga-vos obviamente a terem uma conta PlayStation Network. Se não tiverem, abram. Não é obrigatório para jogar o jogo, mas é obrigatório para jogarem em crossplay, jogarem multiplayer. Portanto, vão poder ver a vossa lista de amigos no PC, vão poder gerir melhor a vossa conta. Todas aquelas opções que vemos normalmente na dashboard da PlayStation 5 vão estar então disponíveis no PC. Eu tive aqui a ver algumas imagens e está realmente bastante interessante. Vocês podem ver os troféus, podem ver uma série de opções que encontrariam na PlayStation. E obviamente o Ghost of Tsushima, sendo uma aposta para PC, já ouvimos aqui também falar que a Nixxes está a meter a carne toda no assador no que diz respeito a resoluções, rácio de imagem para aqueles monitores panorâmicos. Vai obviamente desbloquear os FPS e a resolução do jogo. Portanto, estamos nós aqui a falar de specs PlayStation 5 Pro, como temos aqui o PC a bombar, e a Nixxes já provou que consegue fazer adaptações brutais dos jogos da PlayStation 5 para o PC. Portanto, vai também aproveitar as tecnologias, como eu disse, da upscaling da DLSS 3 e AMD FSR, estas iniciais, FSR 3, e também o sistema da Intel XESS. Portanto, basicamente é o upscaling para termos então resoluções elevadas. Se tiverem um comando DualSense, portanto, jogador de PC Gaming que começa a optar por comprar um comando DualSense ou que tenha uma PlayStation 5, pode usar também o comando e todos os efeitos ápticos, todas as sensações estarão disponíveis no jogo. A única coisa negativa é que para usarem o comando, todas estas funcionalidades têm que ser por fio. Portanto, não há fio, não há sistema wireless para este comando no jogo do PC. E era isto, malta, uma atualizaçãozinha PlayStation 5 Pro, Ghost of Tsushima que vai chegar ao PC, PlayStation a bombar. Para a semana temos Stellar Blade, que eu sei que toda a gente no Twitter já disse que está a testar o jogo. Eu também não sou exceção, não gosto propriamente de ir para as redes sociais dizer esperem. Para a semana temos análise do Stellar Blade, vamos já falar muito do Stellar Blade. Não no próximo episódio do podcast, acho que ainda estamos sob embargo, mas para a semana vídeo review e depois obviamente falaremos no podcast. Digam nos comentários o que é que vocês acham sobre a PlayStation 5 Pro, se a vão comprar, se vale a pena este upgrade, se é realmente um modelo que vale a pena para quem ainda não tem uma PlayStation. Se já viram estes specs, se consideram que realmente é um salto significativo ou não, é só bullshit. Ou então se os produtores vão pegar nessas specs e obviamente arrebentar com elas todas em prol de mais uns polígonos e uns gráficos. Digam nos comentários o que vocês acham. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam que o like é muito importante. E se ainda não subscreveram este canal novo, há muita gente que ainda não percebeu que este é um canal que vem direto do canal principal, porque tem lá os shortcuts para estes vídeos. E esquecem-se que isto é um canal novo. Malta, subscrevam. Ajuda bastante a dizer ao YouTube que este canal está a crescer. Eu sei que já temos alguns subscritores, mas se não fizeram, subscrevam, que ajuda bastante. Obrigado por assistirem. Vemos no próximo vídeo. Grande abraço.